Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de análise combinatória. Dessa vez nós vamos estudar um tipo especial de agrupamento chamado arranjo. Arranjo simples. Nós vamos estudar arranjos, combinações e permutações. Nessa aula estaremos dando ênfase a esse assunto, arranjo simples. Vamos aqui, através de um exemplo, enunciar o que seja arranjo simples. 4 equipes de uma escola participavam de uma gincana. Todas as equipes tinham chances iguais de vencer. Vamos analisar de quantas formas as 4 poderiam ser classificadas, começando por chamar essas equipes de A, B, C e D. Então tenho 1, 2, 3, 4 equipes. Primeiro vamos analisar todas as possibilidades em que a equipe A fosse a campeã. Analisando aqui como A sendo a campeã, todas as possibilidades. Vamos aqui criar um quadro. Campeã, a equipe A, e B, a vice. Se A é campeã e B a vice, sobrou C e a D para ser disputado pela terceira colocada. Vamos colocar nesta coluna o C aqui como vice e nesta outra coluna a campeã, B vice-campeã e a D como a vice. Bom, agora vamos colocar o C como sendo vice. Então B em terceiro lugar e D em terceiro lugar. Analisando agora D como sendo vice, observe que em todos os casos colocamos a como a campeã. Aqui nesse caso D como vice vai existir duas possibilidades, uma com B em terceiro lugar, outra com C em terceiro lugar. Se a equipe B fosse a campeã, teríamos outras 6. Observe que são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a equipe fosse a C, teríamos outras 6. E finalmente outras 6 caso a equipe D fosse a campeã. Teríamos então um total de 24 possibilidades, 6 vezes 4, 6 para cada equipe sendo campeã, possibilidades de classificação que seriam estas. Aqui o caso em que A é campeã. Observe, A em primeiro lugar, A campeã. Sendo A campeã, eu tenho duas colocações para B como sendo vice. Sendo A campeã, eu tenho duas colocações para C como vice. E sendo A campeã, também temos duas colocações para o D sendo vice. Isso vai acontecer para B campeã, sendo B campeã, aí, B campeã, a equipe campeã, C campeã e D campeã. Os agrupamentos A, B, C e ABD, observe, ABC e ABD, eles diferem pela natureza. Observe que aqui tem um elemento diferente. Aqui a equipe C está em terceiro lugar. Nessa classificação não tivemos a equipe C, tivemos a D em terceiro lugar. Então os agrupamentos ABC e ABD distinguem-se pela natureza por possuir elementos diferentes, o C e o D. Enquanto os agrupamentos A, B e C e A, C e B se distinguem apenas pela ordem de seus elementos. Aqui a B está como sendo a vice-campeã e aqui nessa classificação a C como a vice. Portanto, os elementos são iguais, mas a classificação foi diferente. Agrupamentos desse tipo, que se distinguem tanto pela natureza como pela ordem de seus elementos, são chamados de arranjos simples. Então vocês observaram aí. Definição: dados N elementos distintos, chama-se de arranjo simples. Desses N elementos, tomados P a P, no nosso caso nós agrupamos de 3 em 3, 3 em 3, poderia ter sido agrupado de 2 em 2, de 4 em 4, a qualquer agrupamento de P elementos, onde P é a forma com que agrupamos esses elementos de 2 em 2, de 3 em 3, escolhido entre os N.
No caso, esse N aqui é o valor de, no nosso exemplo, foi 4 times que estavam disputando essas posições. Bom, existe uma fórmula para o cálculo de arranjos simples. Nós podemos resolver isso pelo princípio fundamental da contagem, que você viu no vídeo de aulas anteriores, mas também podemos criar uma outra situação, uma fórmula para isso. Para isso, vamos responder essa pergunta. Quantos são os números de dois algarismos distintos que podemos formar com os algarismos 2, 4 e 7? Ou seja, um número formado por dois algarismos distintos. 24, por exemplo, é um exemplo. 27 seria um outro. 42, 47, 72 e 74 são exemplos de dois algarismos, números de dois algarismos distintos. Pelo princípio fundamental da contagem, teríamos, como nós temos um exemplo de quantos números de dois algarismos distintos, vamos ter dezena e unidade. Então temos três possibilidades para dezena, porque são três números. Aqui pode ser um dos três, ou 2, ou 4, ou 7. Escolhido um dos três, restaram 2 para ser colocado aqui no lugar da unidade. Então, pelo princípio fundamental da contagem, multiplicamos as possibilidades. 3 vezes 2, 6. Portanto, existem 6 números. São eles: 24, 27, 42, 47, 72 e 74. Formação de números com dois algarismos distintos. Observe que não poderia aqui aparecer 44 ou 22. Mas poderíamos ter feito o cálculo assim. Observe. Pegando o número de elementos, nós sabemos que são três elementos, o 2, o 4 e o 7.